Quantos querem ser semelhantes ao Senhor Jesus? Glória a Deus, amém. Não há nada melhor do que tomar o Senhor Jesus como exemplo das nossas vidas. Exemplo de santidade, exemplo de obediência e ao mesmo tempo exemplo de grandeza. Porque o Senhor diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. E em todo tempo o nosso Senhor Jesus, ele se humilhou, ele se fez servo. Em nenhum momento ele se engrandeceu em cima de ninguém. Apesar dele ser Deus, ele ser divino, ele sempre foi humilde. Ele sempre viveu nessa carne, se humilhando. Amém? Que nós possamos tomar o exemplo dele, o exemplo do amor, amando nosso irmão, amando a nossa igreja. Amém? Amando a Deus acima de todas as coisas nas nossas vidas. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender.
Deus. Mas vivemos, Deus, em cada dia das nossas vidas, ser testemunho vivo, Senhor Jesus, da tua palavra, Pai. Oh Deus, às vezes não precisamos dizer nada, Pai, um só gesto do servo seu já faz a diferença no lugar, Pai. E nós queremos ser assim, Senhor Jesus, semelhantes a Ti, no gesto das palavras, Pai. Até no seu modo de ser, Pai, Deus, nós queremos ser iguais a Ti, Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Ti, e por mais, Senhor, que as circunstâncias venham nos afetar, nós não queremos deixar de Te louvar, de engrandecer a Ti. Aleluia. Você possa fechar os seus olhos, se você sabe essa canção, e cantar com todo o seu coração, amém? Levantar as suas mãos aos céus, em reverência ao Senhor Jesus, em adoração a Ele, porque Ele é digno e Ele merece. Senhor. Pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de João, o quarto dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João,
capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, a princípio, versículo de número 12. Essa semana foi uma semana prolongada para nós, vem culto terça, quarta e quinta, sábado, domingo. Está chegando lá. Tem um tempo aí que a gente vai ter culto a semana inteira. Você vai falar assim, mas você não vai nem perguntar se hoje é dia de culto, porque todo dia vai ser dia de culto. Glória a Deus. Você não dá para você falar assim, eu esqueci que hoje tinha culto, irmão. Todo dia vai ter culto. Dá para esquecer. Não dê para você ver, mas esquecer você não vai. Tá bom? Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 12. Está escrito assim na palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou ler mais uma vez. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus por um instante. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu sei que por um tempo você procurou essa luz. Eu sei que por um tempo você também andou em trevas, procurando uma claridade para você enxergar melhor. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você entrou pelas portas que se chama Jesus, e a luz brilhou sobre a tua vida, e hoje você pode contemplar a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abra a tua boca, você tem toda a liberdade para falar com o Senhor nosso Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Deus, nós, Pai, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, embora o Senhor já os conheça. Nós apresentamos diante do Senhor a nossa oração, embora assim como está escrito que antes que a palavra venha sair da nossa boca, o Senhor já sabe tudo que nós vamos falar. Mesmo assim, Senhor, nós queremos fazer assim como diz a tua palavra, onde está escrito no livro do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite, falando não com qualquer pessoa, mas estamos falando com o Todo-Poderoso, com a pessoa mais importante que um dia nós conhecemos, com o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que está no controle de todas as coisas. Pai, nós apresentamos cada uma dessas vidas que estão aqui, Pai, diante do Senhor, que tem, Deus, buscado, Pai, até mesmo nessa noite, Pai Santo, em meio às trevas, Deus, aparente, Senhor, tem buscado, Pai, um fecho de luz, Pai, tem buscado uma claridade para olhar, Deus, para caminhar, para prosseguir, Deus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que assim diz a tua palavra, que a vereda, que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós cremos, Deus, no dia perfeito sobre as nossas vidas. Por mais que nós estejamos andando hoje, Senhor, aparentemente, Deus, em um lugar em que não se dá para ver muita coisa, mas o dia vai chegar e nós vamos mais ainda glorificar o teu nome, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amado? Pode se assentar, louvando o nome do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. O livro de Provérbios nos fala a respeito disso, que a vereda, o caminho do justo, é como a luz do amanhecer. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o quanto demora para brilhar, aí é um trabalhar de Deus. Mas a questão é que nós vamos esperar esse dia clarear. Amém, amado? Graças a Deus. E, amado, no capítulo 8, do versículo 12 do Evangelho de João, o Senhor, ele diz algo aqui muito interessante. Todas as palavras do Senhor são interessantes e são para o nosso aprendizado, mas eu vou ler mais uma vez, porque
são cheios de sabedoria. Eu tenho uma mania de dizer que o Senhor Jesus era a própria sabedoria ambulante, andando, pisando nessa terra. E olha só o que Jesus disse. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em dado momento, o Senhor Jesus, quando Ele olhou para os seus discípulos, Ele transferiu essa luz para eles também. Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Para que eles clareassem para o lugar onde eles iriam passar. Porque Jesus não estaria para sempre, humanamente falando, em carne aqui, pisando nessa terra, o tempo todo com eles. Então eles precisavam também adotar isso para eles. Porque eles precisavam ter Jesus como um referencial. E é algo assim, muito interessante, é sobre esse tipo de referência, sobre esse tipo de assunto que eu gostaria de estar ministrando ao teu coração nessa noite. Porque muitas pessoas, quando olham para o Senhor Jesus, esperam algo. É claro que existem pessoas que olham para o Senhor Jesus e olham primeiro para aquilo que Jesus tem, para depois para aquilo que Jesus é. Em momentos de necessidade, é claro que muitas pessoas se fazem isso. Eu, na verdade, cheguei até Jesus numa dessas necessidades. Porque eu vim para a igreja, e eu entrei na igreja, primeira vez, na igreja evangélica, por causa da minha namorada. Daquela que está sentada ali olhando para mim. Por causa dela, quando eu entrei na igreja. Não estava muito interessado em Jesus, mas eu fui com um outro interesse. Mas também tendo mais necessidades dentro de mim. Mas quando eu cheguei, em determinado tempo, uma pastora lá do Parque São Bento, ela ministrou uma palavra e ela disse: quem quer entregar a tua vida para Jesus, faz uma situação apertada de todo lado, aquelas coisas assim. Eu louvo a Deus porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas aquele pensamento, aquela voz falando lá no coração, sabe, deixa eu ver se Jesus funciona mesmo, se esse negócio de Jesus se dá certo. Olha, mano, as coisas começaram a acontecer de uma forma que não... E por mais que nós sejamos incrédulos, eu creio que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, e que aquilo que o Senhor tem para nós é maior que a nossa incredulidade. O Senhor faz sufocar tudo isso, mas principalmente quando Ele tem um plano e propósito na nossa vida. Mas pela incredulidade as coisas assim foram mudando de um dia para o outro. Pensei: puxa, mas não pode ser outra coisa, tem que ser Jesus. Só Jesus pode fazer isso na minha vida. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos de determinada maneira ou esperando algo dele. Então vamos ver nessa noite a respeito de como algumas pessoas olhavam para Jesus e como a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a olhar para Jesus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, no verso de número 2. Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Que depois aí das cartas de Paulo. Hebreus, capítulo 12, verso de número 2 da palavra de Deus. Você encontrou? Onde está escrito assim: olha só. E olhando firmemente para o autor e consumador. Olha só, na minha tradução, na sua eu não sei, mas na minha tradução essas palavras estão com letra maiúscula. Então a gente está falando simplesmente de qualquer autor, nem de qualquer consumador. Mas olha só. Mas olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, dá um nó na língua agora, né? Ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, como é que a palavra pede para que nós venhamos a olhar para o Senhor Jesus? Como autor e consumador da nossa fé. Ou seja, através do sacrifício na cruz do Calvário, através do próprio Senhor Jesus, Ele mesmo se entregando como um sacrifício perfeito,
aquele que consumou, aquele que lá na cruz disse assim: está tudo consumado, e por isso nós cremos, e por isso nós temos essa esperança de vida eterna. Nós devemos olhar com moleza para Ele? Não, a Bíblia diz firmemente. Sabe o que é olhar firmemente? É quando você não desvia a sua atenção. Quando você está olhando assim, alguém pensa assim: acho que ele está dormindo, morreu de pé, sei lá, aconteceu alguma coisa, deu um treco nele, está estranho. Mas quando você está olhando para o alvo, para o autor e o consumador da tua vida, o que você está olhando? Eu estou olhando para Jesus. Mas não dá para você olhar um pouquinho para mim, não, agora não. Agora eu estou olhando para Jesus. Pode falar que eu estou ouvindo, mas eu estou olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não deixando a nossa visão se desviar, querido, por nada. Porque nós temos uma direção e nós precisamos caminhar nessa direção. Muitos também, querido, eles olham para Jesus como uma luz em meio às trevas, como nós acabamos de ler. Porque no Evangelho de Mateus, nós lemos algumas semanas atrás, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, você tem toda a liberdade se você quiser. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 12, olha só o que está escrito. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo de número 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Mas olha só que interessante. E o povo estava sentado em trevas. Ou seja, o que alguém que está sentado em trevas enxerga? A pessoa ela não enxerga nada. Pode pensar assim. A pessoa não enxerga nada, a pessoa que está em trevas. Olha o que eu vou dizer para você, amado. Tem gente que consegue andar até na escuridão. É lógico que vai para o abismo. Porque alguém que anda na escuridão, nós falamos isso por várias vezes, quando você começa a caminhar na escuridão, por exemplo, você acostuma com aquilo, com aquele escuro, você acaba caminhando por um tempo e nem percebe que está escuro. Você estranha quando vê a luz. Nossa, que claridade é essa? Mas quando está andando na escuridão, parece que é comum, normal. Mas, por quê? Porque a pessoa, ela é diferente quando alguém não tem alguma coisa, do que quando alguém tem e perde. Quando alguém não tem alguma coisa, para a pessoa é bem diferente. Mas quando ela tem e perde, o sentimento é outro. É como, por exemplo, quem está na escuridão, como esse povo que estava na escuridão. Eles estavam acostumados a viver debaixo do jugo dos escribas, dos fariseus, de tantas falsas religiões da época, tantas falsas doutrinas da época, e algumas imperavam, algumas eram muito fortes, principalmente os zelotes, os essênios, né? Os saduceus, os fariseus eram muito fortes na época. E eles cresciam muito, um grupo numeroso, mas eles estavam sentados nas trevas. Mas olha o que diz a palavra: esse povo, ele viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Não simplesmente por ser trevas, por ser escuridão, mas porque essas trevas representam a morte. Não simplesmente porque as pessoas elas estão no mundo. Vamos sair daqui a pouco nós vamos atravessar essas portas. Eu vou atravessar a porta para cá. Mas você vai atravessar a porta do portão para fora, você vai estar no mundo, junto com as mesmas pessoas que ainda estão assentadas nas trevas. Mas qual é o efeito de tudo isso? Por que Jesus ele nos chamou? Qual a finalidade disso? 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, está escrito que nós fomos tirados das trevas para a luz, para que nós viéssemos a anunciar as virtudes do Senhor, anunciar que existe uma luz, que ela é mais forte do que as trevas que está ali, encobrindo as pessoas que estão lá fora, que é a luz do Senhor Jesus. Não há, querido, trevas que possa sufocar a luz do Senhor Jesus, mas onde a luz do Senhor, ela brilha, amado, você pode ter certeza que as coisas vão estar bem nítidas, e tudo que está fora do lugar, tudo que está fora vai aparecer. Jesus ele falou algo interessante para os seus discípulos. Ele disse assim: o mundo não odeia vocês porque vocês não condenam as obras do mundo, mas o mundo me odeia, Jesus falando, porque eu as condeno, porque eu mostro onde é que está o eu. É por isso que o mundo me odeia.
E exatamente isso, querido. Quando a luz ela começa a brilhar, alguém vai falar assim: mas por que você acendeu a lâmpada agora? Por que você acendeu a luz aí? Deixa assim mesmo, para com isso aí, rapaz. Como está esquisito aqui o ambiente? Para com isso aí. E olha nós aqui em construção, mano. Você percebe que o chão mudou até de cor. Ficou assim um pouco mais escuro. Então, se a gente apagar a luz de trás, algumas coisas vão aparecer. Vão passar umas coisas assim desapercebidas. Mas vão aparecer. Então, o que acontece? Quando a escuridão ela começa a chegar, algumas coisas começam a desaparecer. Mas quando a luz, olha, a gente põe as luzes fortes, é assim que acontece. Tudo que está meio estranho começa a aparecer, a pessoa começa a falar: mas aqui está mal cuidado. Não é normal, é o poeira que fica aqui de vez em quando pairando aqui. Mas, amado, a luz, a claridade faz com que tudo de anormal venha aparecer. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Porque assim como Ele era luz do mundo, nós também precisamos ser luz do mundo, querido. E as pessoas vão receber essa luz. Quando que elas vão receber? Porque elas estão em trevas, assentados ali à beira da morte, à sombra da morte. Quando, olha só, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós pregarmos o arrependimento, porque o reino dos céus está chegando, querido, a luz também vai começar a brilhar sobre todas as pessoas que aceitarem essa palavra. Todas as pessoas que aceitarem essa palavra vão ser como um foco de luz, espalhados pelos lugares por onde a gente passar. Tem luzinha assim que às vezes é uma luz estranha, né? Às vezes, quando a pessoa, se a gente não percebe que é luz, a gente acaba perguntando: você é luz também? Que nem a gente, você é luz também? E a pessoa fala assim: não, eu sou da luz também. Rapaz, mas não parece. Não, mas eu sou da luz também. Então, mas a luz que brilha em nós, não pode haver confusão. Mas nós temos que brilhar e a luz ela tem que ser nítida. Amém, amado? As pessoas têm que saber e têm que perceber que a luz que está em nós, ela vem do alto, vem do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, no verso de número 14. O Senhor, Ele diz algo aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 14. Olha só que interessante. Como que o Senhor Jesus, Ele precisa ser visto e... olha só. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei também os pés, também vós lavai os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você pode pensar assim: tem lavar o pé, vem aqui, irmão, lavar seu pé, já está feito, você já resolve esse problema. Lavar os pés era sinal de humildade. Lavar os pés era sinal de humilhação. A pessoa que ela recebia normalmente, o anfitrião, a pessoa da casa, normalmente quando ela recebia os visitantes, uma das coisas que ela fazia era lavar os pés. E é por isso que ele fala a respeito disso. Então, quando se lava os pés, o que acontece? Automaticamente, entre outras palavras, traduzindo tudo isso, a pessoa ela mostra que ela é humilde. Assim como Jesus, ele disse: quando nós vamos tratar os irmãos como se eles fossem superiores a nós mesmos, respeitar os irmãos, cada um no seu limite, cada um na sua condição, porque somos diferentes, todo mundo é diferente, cada um tem a sua condição, cada um tem seu limite, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas, mas olhando para as diferenças de cada um, amado, e dando suporte. O que é suporte? Suporte não é nome de algum daquelas coisinhas ali que suporta, embora a representação é a mesma, mas o suporte ele segura, ele sustenta. Mas no mundo espiritual, sustentar e segurar é muitas vezes a tolerância, sabe? Tolerância é aquelas coisas que você tolera, a cabeça branca, mas você ainda está tolerando. Você vê um monte de coisa, mas você ainda tolera mesmo assim. E você vai carregando. É claro que sempre mostrando o caminho da verdade, mas o suporte é algo assim difícil, mano. É algo difícil. Porque normalmente as pessoas elas usam um padrão de vida, e normalmente é assim. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, eu tenho por mania querer que todas as pessoas sejam iguais a mim, elas não são. E esse é o desafio. Eu saber que alguém não é igual a mim, porém ele quer caminhar
eu tenho que ajudar ele. Puxa, eu poderia ir um pouquinho mais rápido, mas vou ter que esperar você, então vamos junto, vamos caminhar junto. Suporte é você segurar, você sustentar para que a pessoa ela não caia. Porque de repente uma palavra sua de intolerância pode fazer com que a pessoa venha cair e ela venha perecer. E isso para o reino de Deus, na verdade, é uma perda muito grande. Para as igrejas sim, mas para o reino de Deus muito mais ainda. Então, olhando para o Senhor Jesus como um pastor, o supremo pastor, e eu acho até interessante, amado, porque existem muitas pessoas que dá a impressão que acredita que a gente até não existe. Tem hora que eu me sinto assim ninguém. Porque tem lugares assim, tem algumas igrejas que não acreditam em pastor. É ancião, é uns negócios lá esquisitos. Mas não tem pastor. Eu falo assim, poxa, será que eu não existo? Acho que eu, boto interrogação assim, eu acho que eu não vi o mundo ainda. Mas tem pessoas, querido, que olham, como Jesus ele disse, amado, quando o pastor ele fosse ferido, as ovelhas se dispersariam. Ele não disse quando o ancião, ou quando alguns, ou quando o outro fosse ferido, as ovelhas se dispersariam. Mas ele disse quando o pastor. Quando Jesus estava falando aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, eu gostaria que você abrisse lá, o Evangelho de João, no capítulo 10, e principalmente no versículo de número 27, olha só o que Jesus fala, olha só o que Jesus está dizendo. Ele mostra no comecinho a respeito do aprisco, do cuidado dele ali com as ovelhas que entram no aprisco. Mas olha só que interessante, expõe o mercenário, mas olha só o que ele diz no versículo de número 27. As minhas ovelhas, João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então as ovelhas que olham o Senhor Jesus como um pastor, elas passam a seguir. Deixa eu só esclarecer um pouquinho esses versículos. As minhas ovelhas, ou seja, aquelas que estão ali sendo sustentadas por Ele, pelo Senhor Jesus, aquelas que são conduzidas por Ele, elas me ouvem, elas me dão crédito para aquilo que eu falo, elas acreditam, elas obedecem aquilo que eu falo, elas ouvem, obedecem a minha voz, e eu as conheço. As conheço, aquilo que Jesus diz lá, Evangelho de Mateus capítulo 7, quando muitos desconhecidos vão chegar diante do Senhor se apresentando, Jesus poderia dizer muito bem assim, muito prazer, agora eu conheci vocês, então entrem. Não, Jesus só vai falar, não te conheço. O sujeito podia falar certo tempo, não, mas eu estou me apresentando, eu sou fulano de tal, fiz isso no teu nome. Ele vai falar, eu não conheço. Eu estou aqui, meu nome é tal, eu não conheço. Não me relaciono com você. Mas aqui, querido, quando acontece isso, querido, quando a ovelha ela ouve a voz, ela dá crédito, ela passa a obedecer a palavra do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus tem dito, o que acontece? O Senhor Jesus passa a conhecer, e aí então elas passam a seguir o Senhor Jesus. É como, por exemplo, um salmo que nós estamos muito acostumados, muitas Bíblias ficam até abertas, até páginas amareladas, salmo de número 23, Mas, amado, qualquer dia nós vamos fazer um estudo específico sobre o Salmo 23, é maravilhoso. Mas você vai se assustar no que tem no Salmo 23. E você vai, sabe, amado, vamos acertar algumas quintas aqui para a gente estar tratando sobre o Salmo 23. É algo maravilhoso, mas algo que causa até mesmo um espanto, sabendo que muitas pessoas falam a respeito do Salmo 23. Falam do pastor, mas não é ovelha. Falam do pastor, mas está longe do Senhor. E aí vai ao vale da sombra da morte e medo de morrer. Aí sabe, querido, e muitas vezes passa por determinados lugares e a unção não vem sobre a cabeça, porque o pastor não é o Senhor Jesus, está longe do pastor. E quando, assim como está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e às vezes, principalmente na vida espiritual, falta tantas coisas. A pessoa às vezes não sabe porque falta tantas coisas assim, porque o pastor, na verdade, ele está disposto, querendo suprir, mas tem que estar trilhando no caminho que se chama Jesus, para que o pastor possa estar alimentando e para que o pastor possa estar suprindo, querido, a necessidade para essa caminhada. Olhar para Jesus, querido, como um mestre, como alguém que nós podemos servir a Ele.
Não simplesmente buscar ser servido pelo Senhor, mas servir a Jesus. Quando Jesus chamou os 12 discípulos para... Aliás, Ele chamou os 11, porque Ele disse assim em certo momento: não escolhi vós os 12, mas um de vocês é o diabo, falando de Judas. Mas quando Ele chamou os discípulos para caminhar com Ele, Ele disse: olha, não levo nada, não levem nada, porque eu quero ensinar algumas coisas para vocês, como quem diz assim. Ele começou a mostrar tantas coisas para os discípulos, e aquele que ensina na condição de mestre, e os discípulos na condição de aprendizes, ele começou a ensinar, ele ensinou os discípulos a servir, ensinou os discípulos a orar, ensinou os discípulos a esperar em Deus, ensinou os discípulos em momentos de necessidade de crer em Deus e buscar somente no Senhor, ensinou os discípulos que se devem buscar a face do Senhor, ensinou, querido, aos discípulos algo maravilhoso, que eles nunca estariam só, nunca. O discípulo nunca está só. O discípulo de Jesus, ele nunca está sozinho. Tem uns tipos de sentimento assim, meio esquisito, meio estranho, que a pessoa acha que sim, acha que aquele momento de solidão, sentimento humano. Mas se nós estamos na condição de discípulos, de aprendizes do Senhor, nós nunca estamos sozinhos, porque uma das promessas do Senhor Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, até que Ele voltasse. Todos os dias da nossa vida, nós temos uma companhia para conosco, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. É como que Ele dissesse assim: você quer minha companhia? Então eu vou estar com você todos os dias. Vou estar com você, vou acompanhar você. Sabe aquelas angústias que vem a pessoa, às vezes, eu falo assim, porque a gente fala em angústia, é com nós mesmo. E aqueles momentos de angústia, que você olha para um lado, você olha para o outro, você fala: Senhor, olha o tamanho do mundo, quantos milhões de habitantes deve ter? Aconteceu comigo os negócios desses. Tanta gente por aí, Senhor, a gente começa a se justificar. Tanta gente por aí, Senhor, mais forte do que a gente. Não dá para passar essas coisas para o outro? Não passa não, amado. Porque quando o Senhor vier suprindo, quando o Senhor vier abençoando, quando o Senhor vier enxugando as suas lágrimas, Ele vai fazer em dobro na tua vida. Porque onde, querido, abunda o pecado, abunda a graça de Deus. Mas se você, querido, entrega o teu coração diante do Senhor, se você, querido, sobe a cruz, amado, lembre-se de uma coisa: depois de toda a crucificação, querido, há um momento de glorificação, e isso vem de Deus. Ninguém, querido, vai ser glorificado se ele não subir na cruz. E esse é o engano de muitas pessoas que querem servir ao Senhor Jesus e vão cortando sua cruz. Não, olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus, era uma coisa, estava forte, estava fortalecido, a minha bateria estava carregada, mas agora vou cortar uns pedacinhos da cruz aqui, acho que não vai fazer diferença não. Eu consagrava a minha vida, consagrava os momentos de consagração assim, mas eu fui diminuindo assim o tempo, mas não tem problema, não, Deus conhece. É claro que Ele conhece. Ele conhece, sabe que nós podemos viver uma vida de santidade. É claro que Ele conhece, sabe que nós podemos viver uma vida íntegra diante dEle. Tudo que nós precisamos para vencer, nós temos. Tudo que nós precisamos para levar uma vida santa, nós temos. Ele deu condição para cada um para viver uma vida santa. Ele deu a direção, Ele deu o Espírito Santo, Ele deu os guardas dEle, os seus anjos. Ele nos deu, querido, aquilo que o salmista ele diz: em momentos de aflição nós podemos fazer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele deu tudo isso, querido, para cada um de nós. Toda essa palavra maravilhosa Ele deu para cada um de nós. Então Ele sabe que nós podemos mais. Ele sabe que nós podemos servir Ele da melhor maneira possível. Ele sabe que nós podemos sair meio dessas trevas aqui, e ser luz. Ele sabe disso. Ele sabe que enquanto existem muitas pessoas, querido, se deleitando no pecado, se alegrando e sentindo prazer de novo, Ele sabe que nós podemos sentir nojo disso. Nojo da prostituição, nojo do engano, querido, nojo de tanta maldade, nojo de tanta perversidade, tantas coisas que assolam, mano, nojo do adultério e de tantas coisas, nem vou falar o nome por aí, que é muita podridão. Ele sabe disso, amado. E você sabe um fato, querido, que acontece na nossa vida, quando nós podemos dizer assim, olhar para nós mesmos e dizer assim: puxa, eu estou cheio de Deus. Você sabe quando, amado? Quando você se incomoda com Ele. Quando o pecado, ele... Você já tentou comer alguma coisa, amado?
mas você olha assim, o meu negócio é gordura, sabe? Eu não consigo comer nada. Eu tentei um monte de vezes, mas não consigo. Eu tentei assim umas vezes, desculpa a expressão, ela sabe disso. Mas sabe quando você começa a comer assim, sabe o negócio que para aqui na boca e não desce. Não desce. Aí você põe o suco assim por cima, mas não desce, não adianta. Para. Aí quando eu olho assim, eu encosto a cabeça assim, eu falo, acho que eu não vou passar perto disso aqui não, porque eu sei que não é pra mim. E uma vez eu tentei comer, amado, o negócio aqui começou a virar assim, começou a ficar uns negócios estranhos. Eu falei, Senhor da glória. A gente orando para, né, as coisas, o processo acontecer logo, sai logo, vai embora para poder passar tudo isso aí. Toma uns negócios, vai aquele negócio que faz, como é que é o nome daquele lá? Indo, põe os negócios desse aí para passar logo. Mas não vai, amado. O pecado na vida do cristão é da mesma maneira. Quando a gente olha para isso, amado, a gente dá uma ânsia, assim, um nojo, uma tristeza tão grande. Você pode pensar assim, você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus, está cheio da presença de Deus na tua vida. Você fala assim, não, eu não suporto isso. Mas na verdade não é você que suporta, não. Porque a carne suporta e a carne gosta. Mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que não permite que você venha, querido, provar essas coisas, porque também desagrada ao Senhor nosso Deus. Você pode dizer assim, não, a presença de Deus está em mim. Eu busco a presença de Deus, eu sei que ela está em mim. E olhar, querido, para encerrar, olhar para o Senhor, olhando para o nosso Jesus como um destino, como uma direção, como um destino eterno, no lugar onde nós queremos chegar, no lugar onde nós queremos alcançar. Sabe, amado, até no meio do cristianismo, muitas pessoas traçam tantas coisas para a sua vida. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém, a gente conversando sobre a vida profissional assim. Puxa, pai, você vai morrer atrás da máquina aí? Não, morrer atrás da máquina não, eu vou morrer em outro lugar aí, vou ser um caixão, depois eu vou ser sepultado. Não, mas diga assim, a vida profissional, você vai viver a vida toda fazendo isso? Não. Não busco, na verdade, o crescimento aqui. Aqui é só para sustentar a casa. Aqui é só para manter isso na obra. Sustenta outro. A minha esperança é outra. Eu disse assim para a pessoa, se a minha esperança fosse essa, fosse aqui dentro, olha, eu teria sérios problemas pelas injustiças que a gente vê o tempo todo, pelas injustiças, as preferências, aquelas coisas todas, por ver tanta coisa errada, e você fala assim, não, eu vou ter que crescer no meio de tudo isso e até mesmo algum dia ter que participar para poder permanecer vivo. E eu falei, não, a minha esperança não é essa. O Senhor nos deu a melhor parte. Mas que negócio que é esse? Assim, não. Deus chamou algo, Deus nos chamou para algo mais excelente, para estar na presença dEle, para viver para o louvor e para a glória dEle. Estar aqui é simplesmente um processo, um tempo, mas isso vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. Porque todas as coisas passam, amado. A dor passa, a angústia passa, a aflição passa, o anseio ele tem que passar, e todas as coisas passam. O céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus que é liberada para a nossa vida, ela não passa. Aleluia. Mas ela procura um lugar, querido, em nosso coração, para que ela venha entrar e para que ela possa se cumprir em nossa vida. A palavra de Deus não passa, ela é viva. As palavras dos homens são mortas, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona, porque ela vem do alto, ela não vem de baixo. Tudo que vem do alto, que vem de Deus, querido, está escrito na carta de Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é perfeito, agradável, vem do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos buscar ao Senhor como um destino eterno para as nossas vidas. Nós traçamos planos e quantos planos? Mas e o plano da santidade? E o plano de viver diante do Senhor? O plano de nós dizermos assim, Senhor, eu vou buscar algo, Senhor, do Senhor, a partir de agora. Eu sei que é consequência do trabalho, existem consequências de uma vida. A gente lança o pão sobre as águas, é a lei da semeadura, é certo, o tempo você vai colher. Mas buscar algo do Senhor. Senhor, eu quero viver na Tua presença. Ainda, Senhor, que me falte muita coisa. Ainda, Senhor, que me falte a liberdade. Ainda que me falte tantas coisas. Eu quero
servir ao Senhor. Eu estava comentando hoje com a minha esposa, eu falando da minha vida. Eu falei para ela, olha, eu me envergonho. Assim, quando eu olho para o cristianismo, eu olho para a minha vida. Quando a gente olha para os chamados heróis no bom sentido da fé, e eu começo a olhar para a minha vida, falo para ela, eu sinto vergonha, porque a gente fica 2 horas na presença do Senhor, ou buscando a face dele, acha que fez muito, enquanto pessoas começavam a clamar ao Senhor, que não via horário de almoço, de jantar, amanhecia, a pessoa ficava debilitada por buscar a presença de Deus e não percebia isso com o seu próprio corpo. Ela queria mais de Deus. Como, por exemplo, quando Jesus disse, quando ele foi subindo lá no Monte das Oliveiras, ele disse assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram para o cenáculo, o lugar onde normalmente era o espaço onde eles buscavam a presença do Senhor, um lugar onde o Senhor sempre estava com eles. Eles foram para lá. De quase 500 pessoas, apenas 120 estavam quando o Espírito Santo se manifestou. Apenas 120. Tantas vezes menos do que quando começaram a buscar. Eu disse para ela, eu tenho vergonha. Mas eu acredito que essa vergonha um dia vai passar. Um dia vai passar. Porque hoje a gente não tem coragem de entregar a nossa vida para Jesus. O voto que a gente faz no dia do batismo, a gente acaba anulando isso. A gente não tem coragem de entregar a nossa própria vida para Jesus. Se entrar alguém armado por aqui, ó, e fazer com que você venha negar a fé, ou que nós venhamos negar a nossa fé, muitos negam a fé para viver uma vida. E cai naquilo que Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida, entre aspas, ganhar a sua vida, ele vai perder no mundo espiritual. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do meu nome, ele vai receber a vida eterna. Às vezes a pessoa fala, não, Jesus, sei lá, ou Jesus espera, ou Jesus dá um tempo, ou Jesus, agora não para o Senhor. Depois de algumas coisinhas eu vou buscar o Senhor. Lá no último momento da noite, só para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. O livro de Provérbios fala a respeito do privilégio daqueles que buscam o Senhor de madrugada. Eu creio que pelo preço que se paga. Filosofia humana, alguns falam assim, aquele é mais curto. Mas eu creio que pelo preço que se paga. Mas algo assim bem interessante, amado, é que diz que aquele que busca na madrugada encontra o Senhor. E algo assim muito interessante que nós percebemos é que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou buscar o Senhor pouco antes de dormir, lá na noite. Ela fala 3, 4 palavras, a quinta é ronco. A quinta é ronco. E ali passa o tempo. Na verdade, a gente imagina que vai entregar o mais excelente para o Senhor, acaba entregando o restinho e ainda fica assim meio que pela metade. E Deus queria tanto falar conosco. Deus queria tanto tratar conosco. Amado, se você tivesse ideia do quanto Deus ele quer ter comunhão conosco, se tivesse ideia, você falaria assim, não, eu vou para minha casa. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando eu chegar em casa, eu vou procurar um lugar só para mim ali. Vou dobrar meu joelho. Eu vou buscar a presença do meu Deus, porque eu sei que Ele quer tratar comigo. Deus, Ele ama, amado, a comunhão. Ele ama a comunhão. Essa conversa de pai para filho, essa conversa de pai para filho, o Senhor sente prazer nisso. Como um pai sente prazer no filho que chega e fala, pai, eu estou aqui porque eu te amo, eu gosto do Senhor, eu quero ficar aqui do teu lado. O pai se alegra tanto, o pai chora também. Fala, verdade, filho, verdade, pai. Puxa, você é um paizão. E esse aqui que de vez em quando dá uns dessa, né? Você é um paizão. Amado, Deus ele sente prazer nisso. Você quer fazer um carinho em Deus, isso no mundo espiritual? Chega aparentemente sem motivo nenhum, mas chega na tua casa, procura um lugar onde você tem liberdade para isso, dobra os teus joelhos, bota o rostinho no chão, como sinal de humilhação, e você fala para Deus, Senhor, estou dobrando meus joelhos aqui, Senhor, não para pedir algo para Ti, Senhor, mas porque eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Quero que o Senhor fale comigo, Deus.
Eu quero a Tua presença neste lugar, a Tua presença me envolvendo. Eu quero dizer assim como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se morrer é lucro, se viver é ganho, enfim, diferente. Mas eu quero ter o Senhor na minha vida. Se eu viver, eu vou estar com o Senhor. Se minha vida for ceifada, eu vou estar mais perto do Senhor ainda. Mas eu quero viver contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como que nós vemos Jesus? Como que nós enxergamos Jesus? Como que nós vemos a Ele? Como que nós contemplamos a Ele? Jesus é a resposta para todas as coisas. Jesus é a solução para todo problema. Mas antes e acima de tudo isso, Ele é o Salvador das nossas almas. Ele é aquele, querido, que consola o aflito. Ele é aquele que levanta o caído, o prostrado. Ele é aquele que faz brilhar a luz, querido, entre as trevas. Esse é o Senhor Jesus. É um Deus completo, assim como está escrito, todas as coisas estão escondidas em Cristo. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele começa a se manifestar e a nossa vida começa a ser abundante na presença dEle. Fecha os teus olhos, abre a tua boca. Não sei como é que você via Jesus até ontem, mas eu quero dizer para você, veja Jesus, querido. Veja Jesus, não tenha Jesus assim como Marta, que simplesmente procurava servir, mas não queria estar aos pés dele. Mas existe algo que é mais privilegiado, que existe um lugar que é o melhor, amado, que é estar aos pés do Senhor, na presença dEle, buscando a face dEle, derramando tua lágrima, querido, diante do Senhor, mostrando, olha Senhor, isso aqui é para Ti, Senhor. Essa lágrima é para Ti, porque eu sinto a Tua presença. Fecha os teus olhos, mas a tua boca pode ficar aberta para falar com o Senhor. E você na tua comunhão, querido, você tem liberdade para falar um tempo com Deus. Eu sei que você tem motivo para isso. Eu sei que você tem motivo para isso. Eu sei que o Espírito Santo, querido, vai te lembrar de algumas coisas que o Senhor tem feito na tua vida. E você tem motivos para agradecer a Ele. Você tem motivos para louvar a Ele, para adorar o nome dEle, para bendizer a Ele. Enfim, querido, para dizer quem Ele é maravilhoso. Oh Deus amado, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós podemos dizer que nós te amamos. Nós não conseguimos falar nada que venha, Deus, te impressionar, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Mas muito mais que isso, Senhor, sonda os nossos corações. E o Senhor conhece, o Senhor sabe que as nossas palavras são verdadeiras, Pai. Nós não temos um outro bem além do Senhor. O Senhor é o nosso bem maior, Pai. Nós chamamos de nosso bem maior porque aquilo que nós temos aqui nessa terra que o Senhor nos deu, assim como está escrito, o ladrão muitas vezes vem e rouba, traça, corrói, mas existe algo, Deus, muito mais maravilhoso que isso, muito mais excelente, que ladrão não rouba, traça, não corrói, é a Tua presença, é a intimidade, a comunhão que nós podemos ter contigo, Pai. Ninguém vai roubar, Deus, a vida eterna de nós, Pai. Ninguém vai roubar a Tua presença de nós, o Teu Espírito, ninguém pode tirar de nós, Pai. Mas quando nós permanecemos em comunhão com o Senhor, Pai Santo, nós sabemos, ó Pai, que nós temos a Tua presença, e nós temos a Tua companhia, nós temos a Tua guarda, a Tua proteção. Nós podemos não ter a compreensão, Pai, da nossa família, mas nós sabemos que o Senhor nos compreende. Nós podemos até mesmo não ter o apoio, Pai, muitas vezes dos nossos amigos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que sempre nos dá suporte, o Deus que sempre está conosco. Nós podemos, Deus, muitas vezes não encontrar um ombro, Deus, até mesmo para chorar, Pai, nos momentos de angústia da nossa vida, Pai Santo. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que nos toma pela mão direita, é aquele Deus que nos põe de pé, é aquele Deus que diz a cada dia para cada um de nós: não temas, porque eu sou contigo. A minha vara, o meu cajado, elas te consolam. Oh Pai Santo, nós sabemos, Deus, que nós podemos ter, Senhor. Oh Pai Santo, olhando para esse mundo que nós vivemos, Pai Santo, esperança de nada, olhando para tantos políticos corruptos e ladrões e tantas coisas, Pai, nós muitas vezes, se esperarmos nisso, Deus, vamos entrar no desespero, vamos fazer como muitas pessoas fazem no mundo aí fora, tira até mesmo sua própria vida. Mas o Senhor não veio para que pessoas viessem perder a vida, mas para que viessem ter a vida. Porque quando nós olhamos para Ti, Deus, nós encontramos a vida, nós encontramos a solução e a salvação, nós encontramos umas asas, Pai, como que um lugar onde nós podemos abrigar e habitar, Pai Santo, em segurança, Pai. Um lugar onde nosso coração pode estar, Pai, descansado em Ti. Porque assim diz a Tua palavra, que o Senhor Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza.
Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós temeremos? Se o Senhor é conosco, se o Senhor é o nosso escudo, se o Senhor ele vai à nossa frente, à nossa retaguarda, se o Senhor é aquele que sonda o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso acordar, o Senhor sonda todas as coisas. Oh Pai amado, Pai querido, nós não queremos pedir nada nessa noite, Deus, além da nossa comunhão e de uma intimidade com o Senhor. Nós não queremos pedir nada, Pai Santo, além da Tua presença em nossas vidas. Nós não queremos pedir nada, Deus, além, Pai, oh Pai Santo, de nós estar caminhando, Pai, assim como o povo de Israel, o Senhor foi guardado por Ti durante 40 anos, onde a nuvem cobria e protegia e onde a coluna de fogo aquecia, Pai Santo. Nós também estamos querendo, Pai, andar debaixo da mesma cobertura, e nós queremos ser aquecidos pelo Senhor, Pai Santo. Nós não queremos, Deus, esfriar, Deus, na fé, mas nós queremos ser aquecidos pelo Senhor. Pai Santo, nós sabemos que muitas pessoas esfriaram na fé, Pai, e hoje não tem prazer de vir à igreja, Pai. Não tem prazer de buscar a Tua presença. Não tem prazer de louvar o Teu nome, parece que é indiferente. Nós não queremos, Deus, esfriar na fé, Pai. Mas nós queremos, Deus, oh Pai Santo, ser acesos pelo Senhor. Assim como diz o livro do profeta Abacuque, aviva, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo no meio dos dias. Porque no meio dos dias muitas coisas têm ficado pelo caminho. Nós não queremos ficar juntos não, Senhor. Nós queremos continuar caminhando, Senhor, prosseguindo para o alvo, Senhor, para o alvo que está adiante, onde nós vamos receber o prêmio da soberana vocação, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Oh Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, pelo que Tu és, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós queremos te dar graças, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar e nós queremos te bendizer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai Santo. Fica conosco. Continua, Pai, conosco, Pai. Continua, Pai, sustentando as nossas vidas. Continua, Deus, aleluia, alegrando, Deus, o nosso dia. Continua, Pai, alegrando, Pai, o nosso ser. Continua, Pai, em nome de Jesus. Pai, não nos permite que nós venhamos a nos parecer com o mundo, Deus, mas faz com que nós venhamos a nos parecer a cada dia com o Senhor. Assim como os discípulos um dia receberam o nome de cristãos porque pareciam-se com o Senhor, nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos ser semelhantes a Ti. Nós queremos, ó Pai, andar nos Teus caminhos. Nós queremos, ó Pai, aleluia, estar na Tua presença. Oh Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, amado. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse essa oração em forma de canção ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face, eu quero contemplar, ouvindo a voz e te obedecer. Abra assim os meus olhos. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem usar meus pés. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu
Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui mais uma vez, podendo bendizer o teu santo nome. E eu peço, Deus, mais uma vez a Ti, nos faz dignos, Deus, de estar na Tua presença. Nos faz dignos de adorar o Teu nome. Nos faz dignos, Deus, de entoar cânticos de adoração a Ti, Pai Santo. E leva-nos, ó Deus, em paz para a nossa casa, Deus, em segurança. Leva-nos, ó Deus, na Tua proteção, Senhor. Entra conosco, Deus, na nossa casa, Pai. Quando nós abrirmos a porta, que a presença do Senhor possa envolver aquele lugar. Porque lá está a luz do Senhor, lá está a presença do Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, nos protege, Deus, para que nós estejamos aqui no sábado, para mais uma vez nós estarmos louvando o Teu santo nome, bendizendo a Ti e cultuando ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus, ao autor e consumador da nossa fé, o Deus que nós adoramos e o Deus que nós bendizemos. Oséias capítulo 6, verso de número 3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ela nos fará como a chuva seródia que rega a terra. Conhecer e prosseguir em conhecer, nunca parar no tempo. Já conheço um pouco, tá bom demais. Sempre conhecer o Senhor cada vez mais. Amém, amado? E que assim também seja a nossa comunhão para com o nosso Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus.